Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, presença é meu prazer. Só tua graça me basta, sua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, sua presença é meu prazer. Leve sua vida a sério como pastor, e mais cedo ou mais tarde o Senhor vai buscar seu filho lá, como buscou Manassés, lá dentro da prisão. Ele orou: Deus do meu pai. E o pastor Silas pregou sábado sobre Daniel, e ele usou o texto que Daniel falou: eu sirvo ao Deus dos meus pais. Então é isso aí, pastor. Não desanima, não adultera, não prostitua, não roube, não dá mole para esse aqui, ó, celular, redes sociais, e Deus vai salvar a sua família toda. O Conselho de Pastores está aqui para te ajudar. Venha toda última terça-feira. Estenda as mãos ali. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Silas Malafaia. Que ele continue sendo preservado na sua moral, na sua vida física, material e principalmente espiritual. Guarda seus filhos, porque tudo que Satanás não pode fazer contra o pai, tenta contra os filhos. Ninguém crucificou Deus, mas crucificaram o Filho de Deus. Muito obrigado, Pai, por cada momento especial que temos passado juntos, como amigos, como irmãos e como homens de Deus, um ajudando o outro a errar cada vez menos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aí. A água está aqui. Paz de Cristo para todos. Quer abrir ali para ele? Se assentem, por favor. Obrigado, meu amigo pastor Jorge Linhares, amigo mais chegado que um irmão. Obrigado aos pastores que estão aqui, a honra e o privilégio de estar diante da Igreja do Senhor e de estar diante de ministros do Evangelho. Antes de eu ministrar uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração, eu quero usar 5 minutos para te dar aqui um alerta ou uma palavra sobre esse momento de cidadania que vamos ter daqui a poucos dias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, quando a criança entra na escola, a criança lá tem conhecimento empírico, conhecimento da prática da vida. Por exemplo, se você tiver com um carro e você entrar num acostamento, o moleque dentro do carro diz assim: pai, está errado. Porque na escola ele aprende o conhecimento das coisas da vida. Então escute isso aqui que eu vou te falar, que é importante. Lamentavelmente, a escola no Brasil, ela é falha para ensinar às nossas crianças e adolescentes o conhecimento das questões da vida. Por exemplo, pouquíssima gente entende como é o processo eleitoral que elege vereadores, deputados estaduais e deputados federais, chamado o voto da representação do povo, porque o voto de senador, prefeito, governador e presidente da República é o voto da maioria da sociedade.
O voto de vereador, deputado, estadual e federal, é o voto da representação dos segmentos sociais. O voto que elege um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, é feito pelo quociente eleitoral. A divisão do total dos votos válidos pelo número de cadeiras, por exemplo, agora que tem na Câmara Municipal. Então, para resumir a ópera, eu vou falar em números absolutos, não no número real. Se Belo Horizonte, eu estou falando em tese para você entender, porque é mais simples falar em números redondos. Se Belo Horizonte tiver 1 milhão de votos válidos para vereador e tiver 50 vagas na Câmara de Vereadores, pega-se 1 milhão e divide por 50. Ok? Significa que a cada 20 mil votos de um partido elege um vereador. Então, se um partido tem 30 candidatos a vereador, certo? E aquele partido teve 40 mil votos, na soma total daqueles 30 candidatos, significa que o mais votado, o primeiro mais votado e o segundo mais votado é que vai entrar. E vamos supor que nesse partido A, o mais votado tenha 5 mil votos e o segundo mais votado 3 mil votos. Então, vai entrar o de 5 mil e o segundo. Um outro partido também tem 2 vagas. Teve também a mesma coisa, 40 mil votos. Só que o cara de maior votação teve 10 mil votos. O segundo, 8 mil. O terceiro, 7 mil. Esse terceiro vai ficar barrado, porque esse partido tem 2 vagas. Ele teve mais voto do que o do partido A. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que se os pastores e líderes não conscientizarem ao povo que não basta votar apenas em evangélico, mas em gente que tem a possibilidade de chegar lá, o nosso povo vai votar num irmão e eleger um canastrão. É só isso aqui. Vota num irmão e elege um safadão. É só isso, meu irmão. Então, quando o nosso povo vota em alguém que não tem possibilidade nenhuma de chegar, aquele voto está sendo somado para eleger quem está na ponta. E os profissionais da política, eles vão arrumar, não é? Toda aquela turma do seu partido, medindo a possibilidade de voto de cada um, para poder ajudar a elegê-lo, porque tem que ter quociente eleitoral, ele tem que estar na cabeça da brincadeira. Aí um irmão enganado, não entende nada de política, não sabe nem onde está o nariz dele na política, é atraído. Bom, esse cara aqui, no meu partido para se eleger, precisa de 5 mil votos. Então eu pego um cara de 1.000, eu pego um cara de 500, eu pego um cara de 2.000 que vai me ajudar a somar para eu ser eleito com 5 mil. E aí o irmãozinho que não tem noção nenhuma, olha, eu queria convidar você para ser candidato aqui no meu partido, você tem uma liderança, e baragubago, birigubigo, aí o irmão vem todo, mal sabe ele, que ele está fazendo a nominata para poder ele ser eleito. Então, instrui teu povo, querido pastor, a votar em gente que tem a possibilidade de ser eleito. Porque se você votar no irmão da igreja, que tem 300 votos, 400 votos, 500 votos, 700 votos, não vai ser eleito vereador em Belo Horizonte. E acaba ajudando a eleger muitas vezes um camarada que é contra nossos princípios. Também eu ensino na igreja, pastor Jorge, eu digo, irmão, o que é mais importante para você? A sua fé cristã, o sindicato que você participa ou a praça do teu bairro? Me diz aí o que é mais importante para você. Tem que fazer essa pergunta para o povo.
Se o que é mais importante para nós é o nosso princípio de fé, então, irmão, você não vai votar porque o teu sindicato apoia João ou Manel. Porque para nós, a primeira instância, são princípios de fé que vão nortear a sociedade. E nem pela calçada que o cara botou na rua do teu bairro. Se nós, como líderes e ministros do Evangelho, não dermos essa consciência ao povo, quem vai dar? Quem é que vai dar? Eu faço isso, eu estou há 37 anos na televisão. Quando não havia rede social, como hoje tem com muita força, eu sempre usei, na época da eleição, os programas de televisão para instruir o povo sobre cidadania. Porque a Bíblia não eliminou a cidadania terrena. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, ele está dizendo que a gente deve cumprir como cidadão de uma nação. Quando Paulo diz em Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, ele está falando de cidadania. Uma vez eu disse para um irmão da minha igreja, pastor, não sei porque que o senhor fala disso, esse negócio de política, eu disse assim, irmão, só fazer uma pergunta para o senhor é empregado, não é? Sou. Se teu patrão, quando te mandar embora, não pagar fundo de garantia, não pagar nada, o que você faz? Eu fiz a pergunta para ele, já sabia da resposta. Pastor, eu vou buscar meus direitos. Eu falei, não busca não. Não busca não, porque isso é cidadania. Então vamos deixar de ser hipócritas. Se você estiver sendo assaltado ou ameaçado, você procura a polícia, porque isso é cidadania. Então, não podemos deixar o nosso povo viver numa hipocrisia por ignorantes que estão no nosso meio, alienados, que querem alienar o nosso povo. Quer dizer que os esquerdopatas podem influenciar nosso povo. Quer dizer que aqueles que detestam os princípios de nossa fé podem influenciar nosso povo. Mas um pastor não pode falar nada. Vai ver se eu estou na esquina. Vai plantar batata. Eu abro a boca, falo e vou continuar falando, vou continuar exercendo influência. Queridos pastores, antes de eu entrar aqui do outro lado, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só para lembrar, eu sei que vocês sabem. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Aqui, ó. E muitos pastores querem tratar o povo apenas no nível espiritual. Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual, que é a prova para matar a curiosidade. Só para lembrar o que vocês sabem. Israel no deserto. Água brota da rocha, maná cai do céu. Mundo biológico. O povo dividido em tribos, em príncipes. Mundo sociológico. Deus manda fazer 3 festas no deserto. Mundo psicológico. A nuvem de dia, a coluna de fogo de noite e a Shekinah de Deus, mundo espiritual. Aqui Deus tratando o povo no deserto, nos 4 mundos. Que é Novo Testamento? Então vamos para o Novo Testamento. Um dos textos para mim mais lindos da Bíblia, que é Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Não andeis ansiosos, ansiedade, mundo psicológico, pelo que haver de comer ou beber, mundo biológico. Nem quanto ao corpo, pelo que haver de vestir, mundo sociológico. Jesus está falando aqui. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestido. Olhai as aves do céu. Olhai as aves do céu. Elas não colhem, elas não guardam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto?
E quanto aos seus vestidos, por que vocês estão preocupados? Olhai para os lírios do campo. Não semeiam, não fazem nada dessas coisas. E nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, ansiosos sobre o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas elas. Aí vem a prioridade, mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus deu uma prioridade, mas não menosprezou. Ele disse, olha, quando você coloca o mundo espiritual em primeiro lugar, Deus vai trabalhar no mundo biológico, psicológico e sociológico. Mas não desprezou. Então, o maior engano nosso, preste atenção, senhores pastores, a ignorância dá poder ao diabo. Você quer que o diabo tenha poder? Mantenha teu povo ignorante. A ignorância dá poder ao diabo. E a única coisa que destrói o povo de Deus, o que é? A falta de conhecimento. A ignorância. É a única coisa. Então, meu irmão, orienta o povo. Certo? Agora, é aquela história, com todo respeito, eu sei que não acontece aqui em Minas Gerais, acontece lá no Rio de Janeiro. Não se engane que o povo não é trouxa. O mundo mudou, senhores. Cada tralha dessa aqui, isso aqui é uma emissora de televisão. Isso aqui é um jornal. Cada tralha dessa aqui. Então, o povo sabe se você está apoiando alguém por interesse pessoal e particular. É aí que mora o perigo. O povo sabe. Não tem nada a ver de consciência, não tem nada a ver de interesse, de sociedade. Tem a ver com o interesse pessoal dele. O povo sabe. O povo não é bobo. Mas dê consciência ao seu povo. Fale da cidadania. E agora, meu irmão, é lá na Câmara Municipal, as leis da cidade estão sendo decididas, é na Câmara Municipal. Não é no Executivo, não. É lá que o bicho pega. Se não tivermos gente nesse mundo louco, depravado, que tenha princípios, e quando alguém vir dizer assim, o Estado é laico, é verdade, o Estado é laico e nós somos a favor disso. O Estado não tem religião, mas o Estado não é laicista, ele não é contra a religião. E aí você pergunta para um abestado, um esquerdopata desse da vida, pergunta ele assim, qual é o paradigma que norteia o mundo ocidental, a cultura do mundo ocidental? É o modelo judaico-cristão. Diga para eles que a escola pública não veio do socialismo, não, veio da reforma protestante. Diga para eles que foi a reforma protestante que fez com que os homens de classe baixa conquistassem posição, poder e riqueza. Diga para eles que foi a reforma protestante que fez com que tirasse o mundo do obscurantismo e pudesse produzir ciência. Não dá mole para esses caras, não. O que você pensa de direitos humanos? Quem é que trouxe direitos humanos? Comunismo? Socialismo? Não, cristianismo. Quem é que dá proteção à vida? Socialismo? Não, cristianismo. E eu vou parar por aqui porque a coisa é grande. Mas só não dá mole, meu irmão. A gente tem que o peito essa cambada toda. Sem moleza. Como é que é? Ei, quem é vocês? Vocês pensam que a escola pública veio do comunismo, do socialismo? Isso veio da reforma protestante, amigo. O Estado laico é a reforma protestante. Que conversa é essa? Nós não queremos Estado religioso. É isso que nós temos que dizer para eles.
Vamos para a Bíblia. Eu vou ler um versículo só para deixar como um texto base, que é 2 Coríntios 13:8. 2 Coríntios 13:8. Essa água aqui é minha, pastor Jorge? Isso aqui é? Caneca bonita. Segunda Coríntios 13:8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu escolhi aqui 4 verdades que você precisa saber e conhecer entre tantas verdades. Escolhi 4, para não ser aqui pesado no tempo aos senhores. 4 verdades importantíssimas que você precisa conhecer. Ou, se já conhece, confirmá-las no seu coração. Então, vamos às 4. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, quando o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo é avaliar pensamentos, palavras e ações. Examinar a si mesmo é avaliar pensamentos, palavras e ações. Escute isso aqui, meu amado. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Você tem vontade? Primeiro você pensa. Você tem algum sentimento, alguma emoção? Primeiro, processo mental. Você vai agir? Primeiro você pensa. Agora, olha que coisa linda. Antes do advento das ciências humanas, para comprovar como é que Deus e a Bíblia está muito antes disso, o que as ciências humanas comprovam hoje, que tudo parte primeiro do processo mental, olha como é que a Bíblia é linda. Quando Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, diz: olha, o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, porque procede do coração. Aí vem uma ordem, a ordem é correta. Primeiro, maus pensamentos. Olha a ordem. O texto não tem nada fora de ordem. Então, o que contamina o homem é o que sai do coração. Em primeiro lugar, maus pensamentos. Olha como é que primeiro passa pelo processo mental tudo. Aí depois ele vai falar em adultério, prostituição, furtos, vai falar de vontade e sentimentos. Lucas 6:45 diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Na verdade, a nossa boca é um porta-voz daquilo que passa na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Quando o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Mas olha o que Paulo está dizendo: pensai, porque ele sabe que a mente humana vai comandar tudo. Escute isso que eu vou te falar. Você não tem como deletar pensamentos, você tem como substituir pensamento. Não se deleta pensamento. Não vou mais pensar nisso. Pronto, não penso mais. Não. Você substitui pensamento. Você não deleta pensamento. Pensamento não se deleta, pensamento se substitui. Por isso que Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, nisto pensai. Isto é, o apóstolo Paulo está dizendo que você e eu temos que impregnar a nossa mente de pensamentos bons.
Quanto ao mais, ele está dando um resumo, ele está fazendo uma conclusão. Então, a minha pergunta é: o que é que domina a sua mente? Porque o que domina a sua mente vai refletir no que você fala e no que você age. Porque a mente humana comanda tudo. Então, que tipo de pensamentos é dominante na sua mente? E você pode substituí-los pensando em outra coisa, e em coisa boa, porque você tem a capacidade de analisar e de inferir e de mudar o teu pensamento. Examine-se o homem a si mesmo, é você analisar seus pensamentos. E, em segundo lugar, as suas palavras. Porque se a boca fala o que o coração está cheio, então as suas palavras é porta-voz da tua mente, da tua vontade e dos teus sentimentos. E Jesus falou em Mateus 12, 36 e 37, que nós vamos dar conta por todas as palavras que falamos. Pelas nossas palavras vamos ser julgados, pelas nossas palavras vamos ser condenados e pelas nossas palavras vamos ser justificados. E aí eu pergunto com todo respeito e carinho, sem querer acusar ninguém de nada: que tipo de palavra, pastor, você anda falando no teu púlpito para tuas ovelhas e para tua família? Uma coisa que eu nunca entendi, pastor Jorge, é pastor que amaldiçoa crente. Eu não sabia que tinha pastor macumbeiro. Eu não sabia que tinha pastor. Vai sair daqui? Vai sair da igreja? Você vai ver o que é que vai te acontecer. Que conversa é essa, colega? O povo é livre para sair a hora que ele quer. O povo é livre. Você só tem uma coisa para fazer: abençoar a pessoa. Você não tem outra coisa para fazer. O que é que você anda falando para o povo da igreja? O que é que você anda falando para os que trabalham subalterno? Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Tem pastor por aí, não é aqui em Minas Gerais não, acho que só falta dar um chicote na mão do cara para ele açoitar diáconos e aqueles que trabalham debaixo da sua autoridade. Pesado para falar, fere quem está abaixo, machuca, só porque ele é o líder máximo da organização. Ou tu pensa que tu não vai dar conta do que tu anda falando. Ou tu pensa, porque Deus te revestiu de uma autoridade, que você pode falar o que você quer, maltratar quem você quer, esculhambar com quem você quer, porque você está revestido de uma autoridade. Ai, deixa eu rir, meu Deus, me ajuda. Me ajuda, Jesus, a entender esse negócio. Como é que um pastor pode usar a boca para amaldiçoar crentes? Como é que um pastor pode usar a sua boca para amaldiçoar a família, para colocar uma palavra perversa no coração de um filho e de uma filha, ou da esposa? Como é que pode esse negócio? Na igreja prega a palavra, em casa prega palavrão. Na igreja fala a palavra de amor e de poder, é do fogo, é do sapatinho, cara aí. É do reteté. Mas vai ver o miserável na casa dele. Vai ver o que é que ele anda falando. E ele está pensando que ele tem imunidade. Porque é pastor, tem imunidade. Olha, pode falar o que quiser. Provérbios capítulo 10, versículo 31 diz que a língua ou a boca da perversidade vai ser desarraigada, vai ser arrancada. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Uma palavra sua pode botar uma pessoa no inferno. Uma palavra sua pode botar uma pessoa... Não precisa você nem agir, só uma palavra. Uma palavra. Você pode destruir um casamento. Uma palavra sua, você pode deixar uma pessoa com uma marca depressiva. Uma palavra sua, pastor. Muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente está falando. E é evidente, quando eu examino a mim mesmo,
que eu vou examinar minha mente e minhas palavras, o resultado vai estar nas minhas ações. Meu irmão, o que você acha que é fruto? Bem, fruto é uma coisa palpável. Fruto é uma coisa real. Quando a Bíblia fala, não estou falando do fruto do Espírito, frutos. O que é produzir frutos? É você ter atitudes reais condizentes com o evangelho que você prega. São as suas ações. Quando aquela palavra de Jesus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 17, e árvore boa não pode dar bom fruto, árvore má, árvore boa não dá mau fruto, árvore má não dá bom fruto. Jesus vai dizer que pelo fruto se conhece, isso é, pela praticidade, por aquilo que é real. E aí ele vai dizer uma coisa muito séria: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, não é o que diz, é o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é pelo que você fala, é pelo que você pratica. Porque a prática é o seu fruto. Aquilo que você está realizando de prática é que está mostrando o cristianismo que eu e você temos. Então, queridos colegas, eu estou falando para você, mas estou pregando para mim. Eu nunca preguei nenhuma mensagem primeiro para os outros. Toda mensagem que eu vou pregar, primeiro Deus trata comigo. E quando Deus trata comigo, eu vou dizer, então, Deus está tratando comigo, eu posso tratar com os outros. Eu não vim aqui dizer que eu não estou sujeito a nada disso que eu estou falando. Pelo contrário, eu estou terrivelmente sujeito a tudo isso e eu tenho que examinar meus pensamentos, eu tenho que examinar minhas palavras e minhas ações. Agora, uma outra verdade muito interessante que eu quero falar com você, preste atenção a isso aqui. A obediência é a única prova que você tem fé em Deus. A obediência é a única prova que você tem fé em Deus. A obediência está baseada no que Deus diz que é certo e não naquilo que você considera que é certo. A obediência a Deus está baseada naquilo que Deus diz que é certo, e não naquilo que você considera que é certo. A obediência a Deus significa submissão total à sua palavra e à sua vontade, sem questionamentos. Eu estava vendo ontem, eu recebi um filme de um teólogo aí de São Paulo, um herege, que eu não tenho outra classificação para esse cara, dizendo que nós temos que contextualizar e atualizar o Evangelho. Nós temos que atualizar o Evangelho. É nós que temos que atualizar o Evangelho. Aí eu fiquei vendo o vídeo, a asneira teológica do rapaz, metido a teólogo. Sabe? Por exemplo, nós temos na igreja hoje uma infinidade de pessoas homossexuais. Então nós temos que contextualizar. Aí eu digo, acho que esse cara nunca leu que Jesus ratificou a criação. Quando lá em Marcos capítulo 10, Jesus diz assim, porque desde o princípio criou Deus macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que Jesus está dizendo? Porque uma vez eu peguei um chefão aí do movimento gay, pastor, Jesus nunca falou contra nós. Eu falei, é porque você nunca leu a Bíblia direito, filho. Deixa eu te mostrar aqui na Bíblia o que Jesus fala. Jesus está ratificando o princípio da criação. Deus fez macho e fêmea. E Jesus está dizendo que a única relação aprovada por Deus é a relação do homem com a mulher. Você quer mais ainda? Aí vem um cara querendo a coisa mais louca que tem é você querer trazer Deus para se adaptar ao homem e não o homem se adaptar a Deus. Agora escute isso que eu vou te dizer aqui. No mundo existem duas filosofias sobre obediência.
De vez em quando, nós usamos as duas na nossa vida, mas para com Deus só vale uma. Vou repetir, no mundo existem duas filosofias sobre a questão de obediência, e nós usamos as duas, mas para com Deus é só uma. A filosofia grega de obediência e a filosofia hebraica de obediência. E eu vou mostrar num exemplo facinho para você entender. Está aqui um acampamento militar em tempo de guerra. O comandante está com 3 subalternos. E, de repente, o comandante diz assim: todo mundo no chão! 2 se jogam imediatamente. Um terceiro diz: por quê? E quando ele diz por quê, explode uma bomba e o estilhaço pega e mata o cara. Aqui está o exemplo de 2 filosofias de obediência no mundo. A primeira, representada pelos 2 caras que se jogaram imediatamente no chão, é a filosofia hebraica. Se obedece mesmo sem entender, porque se submete à autoridade. A filosofia grega primeiro quer entender para depois obedecer. Na nossa vida nós usamos até as duas. Na nossa vida. De vez em quando, para você obedecer, você quer entender alguma coisa. Mas para com Deus, só vale uma. É a filosofia hebraica. Se submeta, mesmo que você não esteja entendendo nada. Obedeça, obedeça. Independente se Deus está revelando, está dizendo, está falando ou está ensinando. Agora o povo de Deus quer questionar Deus. Mas por que, Senhor? Rapaz, quando eu li na Bíblia que Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Os crentes de hoje, metidos a obedientes, diriam assim para Deus: Senhor, muito bem, eu saio para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste. Ou se você estivesse aqui em Minas Gerais: Senhor, eu saio. Para onde? Vou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ou para a Bahia, ou para o Espírito Santo. Eu estou aqui para te obedecer. Aí Deus chega para você e diz assim: sai. Mas, Jeová, mais uma vez eu vou lhe perguntar. Eu posso sair para o Espírito Santo, eu posso sair para o Rio de Janeiro, eu posso sair para São Paulo e para a Bahia. Por favor, sai! Só estou mandando você sair. Deus não diz para Abraão se ele tinha que ir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. E Hebreus 11:8 diz assim: e Abraão obedeceu sem saber para onde ia. Sai! Fui! Acho que Abraão devia de ser carioca. Sai, fui. Eu vou escolher um lugar aqui, porque Deus, lá na frente, Abraão foi para as montanhas, depois desceu para o Egito, depois subiu do Egito. Aí, depois que Ló, capítulo 13, versículo 14, depois que Ló sai da vida de Abraão, um parênteses, não tem nada a ver com a mensagem, mas veio aqui na minha mente. De vez em quando tem que sair gente da nossa vida para Deus poder dizer o que é que Ele quer com a gente. Só depois que Ló se aparta de Abraão, aí Deus vai dizer: levanta os teus olhos. Aonde é que tua vista alcança? Ande por toda essa terra aqui que eu vou te dar. Meu irmão, nós estamos querendo obedecer a Deus na filosofia grega. Por que, Senhor? Por que, Jeová? Me diga mais um detalhe, por favor. Me dê mais um sinal. Querido, se quisermos agradar a Deus, temos que obedecê-lo a todo custo.
Quando 1 Samuel 15, 22 diz: tem o Senhor mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Meu irmão, eu queria dizer que Deus não está nem aí para medir o teu nível de conhecimento. Deus não está nem aí para medir o teu nível de espiritualidade. Deus está atento. Os seus olhos estão fixos em nós se estamos dispostos a obedecê-lo. Mas todas as vezes que você faz uma afirmação teológica, ou que alguém faça, ou que eu faça, todas as vezes que alguém fizer uma afirmação teológica, ele tem que provar com a Bíblia, não é com a filosofia, nem com Flávio Josefo. Eu fico vendo uns caras fazer afirmação teológica, é porque o filósofo alemão Hans Heim diz não sei o quê. É porque o teólogo francês Jean Verrezifou falou que é assim. Toda afirmação teológica tem que vir para a Bíblia. Eu fiz uma afirmação teológica aqui. A obediência é a única prova que você crê em Deus. Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação é para a obediência. E quando Jesus diz em João, Jesus que fala isso, não é? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Essa palavra, guardar os mandamentos, é obediência, prática. Então, como é que você vai provar a sua fé? É pelas línguas estranhas que você fala? Eu estou falando de prova concreta, real. Como é que você vai provar a sua fé? Pelo tamanho do glória a Deus? Você prova a sua fé pela obediência, rapaz. É só você pegar a Bíblia e ver. Os heróis da fé, todos eles estão vinculados à submissão a Deus. Moisés, pela fé, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para ser contado entre o povo de Deus. Então ele estava obedecendo a um princípio de Deus. Terceira verdade que eu quero falar com vocês. Essa aqui é interessante. Vou até beber um pouco d'água. Quando é que o nosso caráter é desenvolvido? Quando é que o nosso caráter é desenvolvido, aperfeiçoado? Bem, uma definição de caráter entre as que tem, eu vou dar uma. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos define como pessoas e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. Isso aqui é caráter. É um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, nossas atitudes, nossas ações. Isso é caráter. Agora preste atenção. Quando é que você aperfeiçoa o seu caráter? Primeiro, quando cumprimos de boa vontade tarefas indesejadas. Quando cumprimos de boa vontade tarefas indesejadas. Porque quando você não gosta de uma coisa, como diz o outro, o cara vira kung fu. Vou sair daqui, vou dar... Eu não gosto desse negócio. Mas quando você recebe uma ordem de uma autoridade para uma coisa que você não gosta e você faz com afinco, você está aperfeiçoando o seu caráter. A submissão, número 2, uma coisa está linkada à outra. A submissão é a prova que você é uma pessoa de caráter. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, alguns aqui sabem, pastor Jorge sabe muito bem. Eu fui submisso 30 anos a um pastor.
o meu ministério arrecadava 10 a 15 vezes mais do que a arrecadação da igreja que eu pertencia. A igreja não me pagava salário. O meu programa de televisão, eu anunciava a igreja, eu fazia a promoção da igreja sem a igreja me dar um centavo. Pastor Jorge conheceu meu sogro. Ele dava até logo assim. Nem assim. Era assim. O cara jogava pesado. Quando eu disse para ele que eu queria abrir um programa de televisão, ele chegou numa reunião de obreiros e disse assim: o Silas quer abrir um programa de televisão. Deixa eu avisar aqui aos obreiros, e depois eu aviso à igreja, que a igreja não tem nada com isso. Isso é problema dele. E outra, se vir aqui alguma reclamação por falta de pagamento, ainda vai ser excluído do hall de membros. Foi a palavra de incentivo que eu recebi. Aí, irmão, deixa eu falar uma coisa. Nesse mundo de meu Deus, eu fico até com medo, porque quando você começa a ter experiência, significa que a tua idade já está... Eu agora estou fazendo conta de quanto falta. Até 50 anos você não faz conta nenhuma. Depois de 50, você acha que faltam 30, 25, 32, 35. Você começa a fazer uma conta ao contrário. Certo? Falta mais 50. Fica quieto. Sabe, você começa a fazer uma conta ao contrário. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa conversa, pastor, era teu sogro. Nesse tempo que eu já tenho de ver o Evangelho, de ser filho de uma família de pastores, quando eu nasci, meu pai já tinha 57 anos de crente. Eu já vi filho de pastor dar golpe em pai. Então, pergunta aqui, pastor Jorge tem mais experiência do que eu. Filho dá golpe em pai, genro dá golpe em pai, pai dá golpe em filho. Então, esse negócio de dizer que é teu sogro, não quer dizer nada não, meu irmão. Agora, imagina você, depois de toda essa palavra do meu sogro, o que eu tinha que fazer? Aqui dentro, não fora. Esse miserável vai pagar um dia a língua. Deixa eu crescer e ter estabilidade para ver a rasteira que ele vai tomar. É assim? Bom, não vou levar nenhuma ovelha dele, não. Eu vou abrir uma outra igreja e vou deixar ele aí sozinho. Eu podia ter maquinado isso. Eu podia ter pensado nisso. O cara me arrebenta. O cara ainda diz que vai me excluir. Se receber alguma queixa que eu não paguei o programa. O cara veio dizer para mim: meu filho, vou orar por você, Deus é contigo, vai em frente. Mas todo dia eu dou graças a Deus pela maneira que ele me tratou, que ele me forjou. Agora escute, eu passei 30 anos subjugado a esse pastor. Eu não fazia nada que eu não o consultasse. Todas as vezes, eu era conferencista, eu não era pastor de igreja. Todas as vezes que eu era convidado, eu ia lá para ele me abençoar. Pastor, eu vou em tal lugar. Quantas vezes, a não ser quando era coisa em ginásio, coisa muito grande, quantas vezes o meu pastor dizia assim: você prega domingo, e eu com uma agenda. Aí eu olhava, eu podia mudar, ligava para o cara e dizia: amigão, não fala. Se eu chegasse para ele e dissesse: pastor, eu estou com uma agenda marcada, eu conhecia ele profundamente, dizia assim: vai. Mas eu me disciplinava a me submeter a ele. Liguei para muitos fazendo: queridão, eu anuncio na televisão a próxima vez que eu vou aí, mas eu tenho que atender meu pastor. E de vez em quando ele fazia isso, e eu tinha um evento num estádio, um congresso, uma coisa grande, eu dizia: pastor, vai. Ele não se importava. Mas eu fazia isso para me disciplinar, me submeter. Quanta gente chegou nesse ouvidinho aqui, dizendo para mim: cara, teu ministério é maior do que o do teu sogro, cara.
Tu fica aí igual um idiota aí pedindo bênção, tu pode explodir no Brasil, cara. Tu pode abrir uma igreja, arregaçar, fica aquele negócio de meu sogro, não sei o quê, mas o Espírito Santo é meu coração. Fique aí. Se submeta, eu estou te treinando. Eu fico vendo hoje, rapaz, uns garotos que chegaram agora, só porque prega mais que o pastor, ele pensa que já é mais alguma coisa. Ah, filhinho. Porque quando eu prego, o fogo cai. Porque quando eu prego, aí vem os irmãos. Puxa vida, quando você prega, é tremendo. Aí o cara, só falta dizer, louvado seja eu, glórias a mim. Não é glórias ao Pai, não, é glórias a mim. Aí o cara, sabe, o cara fica pensando que é alguma coisa, rapaz, porque prega. Olha aqui, eu vou acabar com essa história. É o seguinte, eu vou mostrar, não é o teu pastor que pode ser um cara simples, você pode pregar muito mais do que ele, ter mais unção para pregar, ter mais poder para pregar, mas tem um negocinho que o teu pastor tem e que você não tem. Você pode fazer fogo cair do céu, pode levantar paralítico, pode fazer cego ver, mas teu pastor tem um negocinhozinho que faz toda a diferença entre ele e você. Sabe o que é? Ele está revestido de uma autoridade espiritual. Querido, eu vou para o extremo, para o pessoal dizer, vem cá, quem era Saul? Um mau caráter, desviado, esquizofrênico, endemoniado, só isso só, que tentou matar Davi diretamente 6 vezes. Quando Saul está na mão de Davi, rapaz, se fosse hoje, ia ter até profecia com língua estranha. Vai lá analisar o texto. Analise o texto do capítulo 24 e 26 de 1 Samuel. O que os assessores de Davi falaram para ele? Esse é o dia que o Senhor tem entregue o seu inimigo na tua mão. Se fosse hoje, terra, manto, eis que eu te digo, homem, está aí na tua mão o inimigo. Qual é a resposta de Davi para um cara que o perseguia injustamente, para um cara endemoniado, mau caráter, esquizofrênico, e que Davi só apoiou? O que Davi diz? Davi está dando uma resposta de um homem de caráter e de discernimento espiritual. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Mas o cara era mau caráter, o cara é bandido, é vagabundo. Aprenda. Problema de ungido do Senhor é do Senhor, não é teu. Você não é obrigado a ficar debaixo de uma orientação de um louco, de um desvairado, de um desviado. Sai de lá. Mas você não tem autoridade sobre a vida dele. Treine seu caráter. A submissão é a prova que você é uma pessoa de caráter. E quando meu sogro morreu, o nosso ministério tinha 96 pastores. Pelo menos 6 podiam competir. Porque a nossa igreja diz que com a morte do pastor, se tiver mais de um, a igreja tem que votar. E eu disse para Deus, isso aqui não é Estado democrático? Igreja é Deus que dá pastor. Então, se tu quer que eu seja pastor dessa igreja, ninguém vai querer concorrer comigo. Se aparecer um cara para concorrer comigo, é porque Deus não quer. Foi eu e Deus sozinho. Não apareceu ninguém para concorrer comigo. Ninguém quis concorrer. A coisa foi tão interessante, pastor Jorge,
que quando estava reunido primeiro os pastores, porque o nosso processo lá é assim, primeiro pastores, dos pastores saem os nomes para a reunião do presbitério, 1000 homens, e da reunião do presbitério saem os nomes para a assembleia da igreja. Então, primeiro são os 96 pastores reunidos. Vamos ver quem é que vai ser. Levantou um, eu apoio o Malafaia. Levantou o segundo, eu apoio o Malafaia. O terceiro levantou, acabou com a festa. Ele disse assim, eu só vou fazer uma pergunta aos senhores aqui. O terceiro pastor que levantou, ele disse assim, quem aqui se vê pastor e o Malafaia sentado no banco como pastor subalterno? Tem alguém aqui que se vê? Acabou a reunião. Eu não falei nada, não pedi nada. Aí meu nome foi sozinho para a reunião de 1000 homens. Qualquer um lá podia apontar qualquer pastor, qualquer obreiro, está no estatuto da nossa igreja. Diz assim, eu aponto o pastor fulano, só se ele declinasse. Se não declinar, voto na igreja. Ninguém apresentou nome nenhum, porque eu disse para Deus, se tiver um cara aqui para concorrer comigo, é porque eu não vou ser pastor dessa igreja. Porque eu não vou entrar em nada dividido, em nada de voto. Se tu tem me chamado para me ser pastor, se tem um projeto para essa igreja, eu não vou disputar aqui voto com ninguém. Então o que aconteceu, meu irmão? Aqueles pastores se submeteram a mim como eu me submeti a meu sogro. Eu estou colhendo hoje aquilo que eu plantei. Você está colhendo da rasteira? Você está colhendo puxar o tapete do teu líder? Te prepara que tu vai pegar. Olha, a lei da semeadura na Bíblia é a base do reino. Irmão, por favor, vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 26, Jesus fala assim, Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear e sem saber como aquela semente frutificou. Todo o reino de Deus está baseado na lei da semeadura, e não estamos falando de dinheiro. Todo o reino de Deus, está em Marcos capítulo 4, está baseado na lei da semeadura. Não tem mamãe me chora, plantou, vai colher. Mas pastor, eu vi um cara dividir o trabalho ali, rapaz, o cara está botando para arrebentar. O cara dividiu uma igreja, rapaz, já está com 3 vezes mais do que o outro pastor. Filho, é que você está no Cronos, tempo do homem. Deus não trabalha com Cronos, Deus trabalha com Kairos. Kairos são plenitudes de tempo. Quando o Kairos de Deus entra no Cronos do homem, aí vai ver o que vai acontecer. Lá na frente, muitas vezes passa 10 anos, 20 anos, 25 anos. Aqui a continha é fininho, tem aqui uma conta de uma colheitazinha para você, do que você semeou lá atrás. Só que tem fruto que nasce com 1 semana, mas tem fruto que demora 30 anos para nascer, 40. As tâmaras levam 30 anos para poder dar fruto. Então, tem fruto que não é agora. Aí o cara está lá, maravilha, estou arrebentando a boca do balão. Jeová, fica tranquilo que eu estou adubando a tua semente aqui, viu? A tua semente de sublevação, a tua semente da rasteira, a tua semente de dar golpe, a tua semente de desobediência. Fica tranquilo, espera que ela vai nascer. Quando ela vir, estou com pena de você. Um pastor no meu ministério disse assim para mim, pastor Silas, eu quero ir embora. Eu tenho uma visão lá na América. Falei, é isso mesmo que você quer, camarada? Eu quero isso. Tem certeza? Já orou? Já falou com Deus? Pastor, é isso que eu quero. Então vem cá, ajoelha aqui que eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar alguns meses mais de salário, para você se firmar lá onde você vai. Liberei o cara. A porta está aberta para ele. Agora teve um outro, dirigindo uma igreja minha, numa região da Baixada. Aí disseram assim, e a história desse camarada é interessante. Esse camarada teve um problema grave de saúde, e disseram, ou ele opera agora, ou vai morrer. Quanto é a operação? Hospital particular, 52 mil conto. Eu falei, opera esse cara, vamos salvar, vale mais do que dinheiro. A igreja investiu 52 mil para salvar o camarada. Ok, maior alegria, nenhum arrependimento. Passou o tempo, assalariado da igreja, criança
igreja pagando escola para criança, casa, salário, tudo bonitão, bacana. Aí disseram assim para mim, pastor, ele alugou uma propriedade lá perto da igreja, ele vai dar golpe. Falei, como? Vai dar golpe. O cara polivalente, pregava, cantava e tocava. Eu não canto nada, não toco nada e prego mais ou menos. O cara era 3 coisas, rapaz. Eu fico admirado desse camarada. O cara sabe cantar, sabe tocar um instrumento, sabe pregar. Isso não é brincadeira, não. Esse cara era isso. Sabia pregar, sabia cantar e tocava instrumento. O cara polivalente. Aí, os passarinhos foram para ele e disseram assim, já bateram para o homem lá. Aí ele veio falar comigo. Pastor, eu queria falar com o senhor. Falei, pois não, meu filho. Pastor, Deus tem falado comigo. Eu recebi uma direção de Deus e tal. Aí Baixada Fluminense. Aí eu comecei a citar lugares no estado do Rio que eu não tenho igreja. Eu falei, Deus te chamou o quê? Vai abrir uma igreja em Campos? Não. Vai abrir uma igreja em Petrópolis? Não. Vai abrir uma igreja em Volta Redonda? Não. Aí eu citei o nome de uns 7 lugares onde eu não tenho igreja. Eu falei, onde é que você quer abrir igreja? Eu com a ficha completa aqui. Onde é que você quer abrir igreja? Pastor, Onde é que você quer abrir igreja, meu filho? É ali na região. Não vou dizer o lugar para depois o pessoal que não descobrir onde é que é. Coisa ruim, a gente não fala detalhe. Aí quando ele me disse, que eu já sabia, eu falei, vem cá, tu está me achando com cara de quê? De idiota ou de imbecil? Quer dizer que tu vai abrir uma igreja aqui, onde eu tenho uma igreja, que eu te coloquei como pastor, entreguei um povo para você. Mas tudo que é pastor tem uma liderança, Jorge. Coitado do líder que pensa que ele é líder absoluto. Os meus liderados lá, os meus pastores, têm uma liderança. E eu sabia que ele ia carregar a gente. Aí eu falei, filho, se você chegasse aqui para mim, dizendo que Deus te mandou para qualquer lugar onde eu não tenho igreja, eu mandava te ajoelhar, botava a mão na tua cabeça e ainda te dava alguns meses de salário até tu respirar. Mas, meu filho, rebelião, meu amiguinho, sai da minha frente, que eu não quero ver você 1 segundo e você está excluído do hall de membro. E tem mais uma sentença sobre a tua vida, teu ministério está destruído, pode sair. Vamos ver o tempo. Acabou o papo. Meu filho, eu não negocio autoridade. Você quer ser melhor do que Deus? Filho, por favor, Deus perdoa pecados contra a sua santidade, mas Deus não perdoa pecados contra a sua autoridade. Quer a prova? Lúcifer pegou contra a autoridade de Deus. Eu não vi Deus dizer assim, tem algum demônio aqui que quer voltar? Tem algum demônio aqui arrependido? Meu chapa, rebelião, rua, fora! A rebelião contra Moisés, que representava a autoridade de Deus. Corã, Datã e Abirão. Teve negócio com eles? Qual foi a palavra de Moisés? Esse era o cara. Se eles morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Já disse que todo mundo ia morrer. Se morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. Meu irmão, o homem acabou de falar, o bicho pegou, a terra abriu, engoliu todo mundo. Nós estamos enganados, irmão. Eu digo lá na igreja, qualquer ovelha minha que sair acompanhando o rebelde e se arrepender, volta. Pastor, não. Eu perdoo e vai em frente. Nunca mais volto para o meu ministério. Nunca mais. Pastor que pode chorar, como já aconteceu, pode ajoelhar. Está perdoado, meu irmão. Segue teu caminho. Eu não vejo Deus contemporizar com rebelião, com espírito de insubordinação. Preste atenção. Ih, rapaz, minha hora já foi. Tem o quê? Mais 10 minutos? Sim, o que é, Jó? Posso? Quando começar a dizer amém é porque está na hora de acabar. Segura só um instantinho, eu já vou terminar. Preste atenção. Preste atenção, meu irmão. O que eu estou falando, como é que você pode aperfeiçoar o caráter. Como você pode aperfeiçoar o caráter? Quando falamos a verdade, é impossível uma pessoa de caráter ser uma pessoa de mentira.
Porque a verdade é a manifestação do caráter de Deus e a mentira é a manifestação do caráter do diabo. A única coisa na Bíblia que Deus dá paternidade ao cão é a mentira. O resto ele é macaco de imitação. Agora escuta, meu irmão, a falta de caráter gera uma colheita negativa. Saul. Um rei que pouca gente fala, que foi fenomenal, Uzias. Segundo Crônicas 26. Diz lá, a partir do versículo 24, que ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornando forte. E ao tornar-se forte, corrompeu o seu coração e transgrediu contra o Senhor. Corromper o seu coração é apodrecer por dentro, apodrecer o caráter. Depois que Uzias passou, um dos reis mais poderosos da história bíblica e pouco falado. Leia depois com paciência em casa, segundo Crônicas 26. Qual foi o final de Uzias? Lepra. Perdeu o trono, viveu isolado, um rei fenomenal. Porque a falta de caráter gera uma colheita negativa. Tem cara bom pregador, pastor Jorge. Bom pregador, foi chamado, é pregador. Grande ensinador, mas o miserável não tem caráter. E daqui a pouco se espatifa. Bom pregador, esse cara, bom pastor, esse cara é um bom pastor, foi chamado realmente, mas a falta de caráter do miserável quebra. Compra e não paga, dá golpe em crente, toma dinheiro de crente e não paga. Uma coisa que eu aprendi com meu sogro, um grande pastor, grande. Eu não chego nem no fiapo da unha dele de apacentar. Eu digo na igreja assim, eu não sei como é que vocês conseguiram me tolerar e me aceitar como pastor. Vocês eram pastoreados por um gigante como pastor. Um cara que tinha uma sabedoria para apacentar. E como é que vocês escolhem um cara tosco como eu? Vocês são demais. Vocês são bons demais. Vocês são bons demais. Meu sogro dizia para mim, meu pai, outro cara fenomenal. Grande pastor, me ensinou muita coisa. Eu tive duas escolas extraordinárias. Meu sogro, grande apacentador. Meu pai, grande empreendedor. Vocês não conheceram meu pai. Eu sou fichinha, uma fichinha pequenininha na retórica em relação a meu pai. Meu pai tinha uma retórica monstruosa. Se meu pai existisse nos dias de hoje, com rede social, ninguém aguentava o velho Malafa. Meu pai, quando era jovem, estudava 3 horas por dia dicionário. 3 horas por dia meu pai estudava dicionário. Meu pai tinha um português de um nível altíssimo. Meu pai tinha o maior tribuno das Assembleias de Deus. Ninguém aguentava discutir assunto com meu pai. Meu pai, eu aprendi com meu pai a argumentar. Meu pai me ensinou, se você está com a verdade, não tenha medo de ninguém. Por isso que eu não tenho medo de STF, de ministro, de diabo, de presidente, de nada. Se tiver que descer o pau, larga o aço. Está errado. Está errado. Não quer nem saber. Vai nomear o cara do STF. Está errado. Aí tu está errado. Não devo nada para ninguém, não tenho medo de nada disso. Foi meu pai. Meu sogro não. Meu sogro era um cara pacífico demais. Jorge conheceu ele muito bem. Sabe? Era um cara pacífico. Meu sogro me ensinou dizendo assim, meu pai me ensinou uma coisa, meu sogro outra dessa área. Meu sogro me ensinou assim, nunca coma na mão de ovelha nenhuma. Porque quando você pedir alguma coisa, ou quando a ovelha te der alguma coisa de dinheiro, ou te der um dinheiro emprestado, você passa a comer na mão dele. Nunca peça nada à ovelha. Se a ovelha quer te dar uma oferta, quer te abençoar, é outro papo. Irmão, esse irmão aqui é rico, eu tenho que pagar umas contas aí, irmão. Não pode me emprestar 10 mil reais? Nunca faça isso, você perde a sua moral. E se ficar devendo, aí é que tu vai comer na mão dele até onde você nem imaginar. E meu pai também me ensinou, meu filho, se você estiver precisando de alguma coisa, trabalhe 10 horas. Se estiver precisando mais, trabalhe 12. Se precisar mais, trabalhe 16, porque trabalho não mata ninguém.
bota para quebrar, corre atrás. Eu vou terminar minha palavra, só mais uma coisinha aqui, vamos encerrar. Essa eu tenho que beber água. Essa última aqui eu tenho que beber água. Eu já vou terminar. Isso aqui é uma verdade. Todo dia. Dá para você repetir todo dia? Todo dia. Ou somos resolvedores de problemas ou criadores de problemas. Todo dia ou somos resolvedores de problemas ou criadores de problemas. Você está onde? Todo dia, meu irmão. Quando acontece um problema, quando se depara uma ovelha, quando você está diante de uma situação, ou você resolve ou você cria. Meu filho, não tem saída. Ou você resolve ou você cria problemas. Todo dia. Não tem mamãe me dói. É você que tem que escolher. Agora eu quero te dizer uma coisinha para você. Se você cria mais problemas do que resolve, você passa a ser uma pessoa descartável, tanto no reino como na sociedade. Se você cria mais problemas do que resolve, você se torna uma pessoa descartável, tanto no reino como na sociedade. Vamos para o reino? Vamos para o reino. Mateus capítulo 24, versículo 45, a parábola dos 2 servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar sustento em tempo oportuno? Bem-aventurado aquele servo, quando o Senhor voltar, o colocará sobre todos os seus bens. Porém, aquele servo que diz, o Senhor vai demorar, espanca os conservos, fica com os beberrões, o seu Senhor vai vir a uma hora que ele não espera, e ele vai ser lançado nas trevas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente e produtivo? E quem é o servo infiel, imprudente e improdutivo? Olha Deus tratando. Agora, uma coisa que é espantosa na Bíblia. Eu estou dizendo que todo dia nós somos resolvedores de problemas ou criadores de problemas. E tem gente que pensa assim, Jorge, não, eu não resolvo, mas também não crio. Mussum ensaboado. Eu gostaria de informar para você que essa posição não tem. Sabe por quê? Porque essa posição que você diz, olha, eu não crio problema, Deus rejeita. E eu te provo na parábola dos talentos. Como é que é a parábola dos talentos? Toma aqui, 5 talentos. Resolveu problemas. Mais 5. Toma aqui, 2 talentos. Resolveu o problema. Mais 2. Toma aqui 1 talento. Senhor, eu resolvi guardar esse talento. Eu resolvi porque o Senhor é muito duro, viu? Ué, ele não resolveu e nem criou. Mas qual foi a palavra do Senhor? Você podia ter pego esse dinheiro e dado ao banco, para que pelo menos tivesse juro. Qual é a sentença? Sobre o servo que não criou problema, mas deixou de resolver problema. Qual é a sentença para o servo que deixou de resolver problema? Sai fora de mim aqui, meu chapa. Não tem nada com você, a coisa é mais séria do que você pensa. Porque se você pensa que no reino você pode ser apenas uma pessoa que não cria problemas e que está tudo bom, Deus está mandando dizer que nós no reino somos resolvedores de problemas. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus vos use. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Deus livre você e a tua família dessa pandemia. Esse espírito de morte seja repreendido do Brasil e de Minas Gerais. A bênção de Deus esteja sobre vocês. Muito obrigado, pastor.